Fala, meus queridões do primeiro ano, tudo bem com vocês? Professor Heisen aqui mais uma vez, trazendo um conteúdo muito bacana de literatura. Galera, lembrando aí, estamos dando continuidade às escolas literárias. Aula passada, retrasada na verdade, nós estudamos trovadorismo. Aí na aula passada, galera, a gente estudou um pouco das histórias da literatura lusófona, digamos assim, e agora a gente volta para as escolas literárias que entramos justamente no quinhentismo, tá bom, galera? Então, nesse momento do quinhentismo, tá, galera, é importante a gente vai trazer esse slide aqui, essa apresentação, essa aula do que vem a ser o quinhentismo, e na próxima aula a gente vai trazer alguns poemas, né, algumas produções desse movimento aí, trechos de carta do achamento, né, gente, do nosso país, que o nosso país a gente sabe que ele tem uma certidão de nascimento, tá, galera? A certidão de nascimento do Brasil é a carta de achamento que foi escrita por Pero Vaz de Caminha, né, gente? Beleza? Então, olha lá, Relatos do Mundo Novo, quinhentismo, a primeira literatura do Brasil, tá bom, gente? Primeira literatura, mas se disserem, se alguma questão ousar dizer pra você que foi a primeira escola literária, você vai dizer que tá errado, tá, gente? Por quê? Porque o quinhentismo... Vamos mostrar aqui que vocês vão entender, vamos nessa, galera. Então tá aqui o nosso slide, tá lindão, tá massa. Passando aí pro próximo, galera, a gente tem aqui, ó. Eu sempre gosto de trazer esse mapa pra gente se situar. Pessoal, lá atrás, certo? A gente estudou aqui, ó, tá faltando uma escola aqui, ó, a gente estudou o trovadorismo, certo? Beleza. Aí a gente viu que tinha lá as cantigas, tá? Isso a gente tá falando de 1100 e pouco. Tá? Depois a gente avançou um pouquinho, nós tivemos ali o humanismo, tá bom? Que foi o nascimento do teatro português, o Alto da Barca do Inferno, isso em 1400, tá? Essas duas escolas aqui, meus queridões, elas eram escolas da Idade Média, tá? Ó, Idade Média. Então tudo que vocês sabem aí em história vai contar como contexto histórico-social, o feudalismo, né? Os suzeranos, os seus vassalos, a questão dos burgos, né? E tudo isso. Beleza. Com o passar do tempo, gente, a gente chegou aqui nesse movimento literário, a gente chegou aqui nessa época de 1500, tá? O quinhentismo, vale lembrar que ele não é escola, meus queridões, ó, vou colocar aqui, ó, não é escola literária. Por quê, gente? Porque ele não trouxe uma proposta de literatura de renovação literária, certo? O que ele trazia era a necessidade basicamente de descrever e narrar o que os portugueses faziam aqui no solo tropical brasileiro, e ao mesmo tempo também falavam da literatura, uma literatura mais de catequização, certo, gente? Então eles falavam dessa necessidade tanto de catequizar quanto de descrever, pegaram? Esse era o objetivo fundamental do quinhentismo. Na verdade, o movimento vigente que estava ocorrendo na época do quinhentismo chamava-se classicismo, meus queridões, ó. Classicismo, cujo nome principal que a gente vai ter vai ser o Luís Vaz de Camões, tá bom, galera? E a principal obra dele talvez seja a principal obra de maior peso dentro da literatura portuguesa, né, gente? Ali a gente vai ter aí os Lusíadas, que foi a obra principal escrita por ele, que fala sobre grandes heróis, navegadores, né? Que narra aí a chegada, é um poema escrito todo em decassílabo, ou seja, 10 sílabas, que fala sobre a viagem, né, de corajosos navegantes ali, portugueses rumo à Índia, tá bom, gente? Então, o movimento literário que acontecia, que estava vigente na época do quinhentismo, era o classicismo. O quinhentismo não é escola, certo, gente? É uma literatura mais focada na crônica, certo, queridões? Do que na crônica, né, gente? Do que, de fato, muito mais focada nas crônicas narrativo-descritivas do que de fato em trazer uma proposta. Aí depois, mais pra frente, a gente vai ter aqui, ó, literatura colonial, né, gente, que foi o barroco, o arcadismo também, que era colonial, a partir daqui do romantismo, né, gente, a gente já tem mais uma literatura nacional e assim por diante, a gente vai ter outros movimentos literários, tá bom? Então, o que de fato foi o quinhentismo, gente? Ó, manifestação do século XVI, conjunto de textos literários produzidos entre 1500 e 1601, iniciados com a chegada dos portugueses, não ficção e cunho religioso, textos que retratam a terra e o povo como objetos a conquistar e explorar, relatos, cartas e escritos catequéticos, feito no Brasil para o europeu, produzido em solo brasileiro, mas com o olhar e interesses do colonizador europeu. Opa, gente, já caiu questão, por exemplo, dizendo que quando os portugueses chegaram aqui, eles tinham a intenção de paz e de tranquilidade, né, gente, aquela intenção, né, galera, não, olha só.
eles já traziam um olhar de quem coloniza um ambiente, certo? E o olhar de colonizador é aquele olhar que meio que obriga as pessoas, certo, a esquecerem as suas religiões, a sua língua, a sua origem, sua cultura, e ver esse povo como um povo subclassificado, tá bom? Era assim que o europeu via, de fato, tanto o povo escravizado quanto os indígenas, beleza? Então, quando ele falava da necessidade de catequizar esses indígenas, ele tinha um olhar de superioridade no sentido de impor uma religião a esse povo pagão, a esse povo que não conhece Cristo, digamos assim, entende? E aí isso é muito grave, né, galera? Porque a gente meio que apaga a identidade do real dono que estava aqui no lugar, beleza? Do real dono da terra, digamos assim. Então, então o povo passa a ser um objeto, né, que vai ser conquistado. E mais pra frente, né, a literatura nos mostra que os indígenas foram de fato muito escravizados, né, muitos morreram aí de diversas formas por conta disso, né, gente? E de fato era uma literatura que era feita no Brasil para o europeu, tá? Mas dizer que foi a primeira escola literária em solo brasileiro, errado, não é, gente, não foi, não é uma escola literária, era um texto informativo e com fundo de catequização dos indígenas. Era essa a função, como eu falei para vocês no início da aula, tá, gente? Então a gente tem dois grandes motores ali, né, gente? Conquista material, certo? Que é a expansão marítima, mercantilismo e metalismo, a crença de que acumular ouro e prata tornava uma nação mais rica, a literatura registrava riquezas naturais, territórios e povos, e conquista também espiritual, essa parte aqui, e ampliar a fé cristã, impulsionada pelas lutas contra os mouros e pela Contra-Reforma, segunda metade do século XVI, a literatura catequizava e evangelizava os indígenas, tá bom, gente? Então, a gente vai perceber que essa literatura ela fala muito dessa necessidade de catequizar e evangelizar os indígenas, né, gente? E essas duas preocupações geravam grandes vertentes literárias do quinhentismo, porque era uma literatura informativa e era uma literatura jesuítica, como eu falei para vocês, anotem. Gente, dá uma pausa no vídeo aí, ó, vem aqui, ó, e dê uma atenção aqui, ó, certo? Beleza? E o gênero principal era justamente crônicas, ó. Beleza? Certo? O mais produzido eram crônicas. Por quê? Porque em nenhum gênero melhor, certo? Para demonstrar com mais clareza, mais fidelidade o dia, falar do dia após dia do que uma crônica, né, gente? Beleza? Vamos avançar. Então, diante dessas duas vertentes, né, gente, do cristianismo ali, né, a gente tinha, por um lado, relatos de viajantes e cronistas sobre a terra, a fauna, a flora e os povos nativos. Vale lembrar que quando os portugueses aqui chegaram, de fato, eles ficaram impressionados, galera, com a riqueza, com a beleza aqui dos trópicos do Brasil, né? Hoje ali, ó, se a gente parasse para pensar onde foi o lugar onde eles chegaram primeiro, foi ali onde hoje é Porto Seguro, na Bahia, certo? Inclusive lá tem o que seria, de fato, o primeiro lugar onde ocorreu a primeira missa dos portugueses aqui, certo, gente? A gente já começa a se questionar, né? Poxa, mas primeira missa dos portugueses, tá? E a história indígena, né? E o que tinha ali? Onde é que ocorreu o primeiro ritual indígena aqui? Qual é o povo que estava aqui? Quais eram as histórias desse povo? O que esse povo via de fato, né? Vale lembrar que a gente não tem muita coisa, infelizmente, galera, a gente perdeu muita história indígena. Existem muitas, como é que eu posso falar, galera? Existem muitas iniciativas da Universidade de Brasília e de outras grandes universidades do Brasil no sentido de resgatar a cultura e a história indígena aí, certo? A língua, né? Porque a literatura indígena, o texto indígena, a língua indígena, ela não era escrita, certo? E se você não escreve, você não eterniza, entende? E aí por isso a gente não tem muito acesso, a gente perdeu muita coisa, desde o processo de colonização até hoje, tá bom, galera? Então vamos lá, a literatura era informativa e a gente tem também aqui literatura jesuítica que fala do fim de que, galera, religioso e pedagógico, produzidos pelos padres da Companhia de Jesus, para catequizar os indígenas movidos pela conquista espiritual. Tá bom, gente? Então vamos nessa, queridões. Então, ó, aqui a literatura informativa de um lado e aqui a literatura jesuítica, tá bom? Vamos nessa. Gente, quando a gente entra aqui então nessa literatura informativa, a gente vai falar do deslumbramento dos portugueses diante dos trópicos, tá bom, galera? Da beleza, da natureza, de tudo, né? Da fauna, da flora, tá, gente? Então, ó, também chamada de literatura dos cronistas, essencialmente descritiva, registrando tudo o que os olhos europeus viam de novo,
tá? Então aqui, ó, a crônica, como eu falei para vocês, tinha uma exaltação da terra, né, galera? Principal característica, uso exagerado de adjetivos no superlativo diante do mundo tropical exótico. A terra era sempre grandiosa, fértil e abundante. Precursora do nativismo, ó, gente, alimentou o sentimento que geraria as primeiras resistências à metrópole a partir do século XVII e a construção de uma identidade brasileira. Olha lá, gente, a carta de achamento, quem diria, né, gente, que é um texto escrito pelo próprio colonizador, alimentaria no país e potencializaria no país esse ideal, né, gente, nacionalista do nosso Brasil querido, né? Depois a gente serve também como fonte histórica, né, galera, que é importante registro sobre o Brasil colonial, fauna, flora, costumes indígenas, dinâmicas de colonização. Vale lembrar, gente, eu acho que vale a leitura da gente pegar a mesma carta de achamento, tá no domínio público. Se vocês pesquisarem lá no Google, vocês vão encontrar muito facilmente e dar uma entendida, né, sobre o que foi de fato aí o processo de colonização no início, né? O que eles pensavam, o que eles queriam no nosso país, né? E aqui, galera, também vale lembrar, né? Os indígenas aí, poxa, eu fico pensando, se os indígenas escrevessem, né? O que eles teriam eternizado ali, né? Beleza? Então, galera, Gabriel Soares de Souza, Tratado Descritivo do Brasil, olha lá, detalhou com riqueza a fauna, a flora e os costumes dos nativos no Brasil colonial, exaltando as suas habilidades como navegadores, caçadores, nadadores e flecheiros, mas também criticou a organização social dos tupinambás com o famoso argumento das 3 letras ausentes, né, gente, que é sem fé, sem lei e sem rei, tá? Isso aqui, ó, né, ele criticava sem fé, sem lei e sem rei, né? Mas vale lembrar que isso aqui é o olhar do colonizador. Olhar, ó, galera, do colonizador. Tá bom, queridões? É um olhar do colonizador, certo? Mas mais pra frente a gente vai perceber que de fato existia fé, existia lei e existia também um rei, né, galera? Certo? Então revela um olhar totalmente etnocêntrico europeu, admiração pela natureza, mas julgamento moral dos povos nativos, tá? Então, gente, ó, cuidado, já caiu muita questão dizendo que os portugueses tinham uma relação de igualdade e empatia com os indígenas. Vocês vão marcar que, claro que é errado, tá, gente? Já tinha um olhar ali de inferiorização do indígena mesmo, tá bom? E continuando, gente, a gente tem aqui, ó, Peros de Magalhães Gandavo, tá? Então a gente tem a história da província de Santa Cruz, né, 1576, que foi publicado em Lisboa e impresso na mesma tipografia de Os Lusíadas, com o poema do próprio Camões, conferindo prestígio literário à obra. Galera, olha só, lembra que eu falei para vocês dos Lusíadas no início dessa aula? Então, os Lusíadas, de fato, foi um poema, tá, gente? Um poema todo decassílabo que narra uma história dos viajantes com início, meio e fim. Uma obra simplesmente genial. Mas nada melhor do que para ilustrar essa grandiosidade, dessa coragem desses grandes navegadores do que falar da terra descoberta. Pegaram mais ou menos? Então a gente tem essa questão dessa publicação, incentivo à imigração, né? A gente também falava sobre isso, porque era uma terra da oportunidade, digamos assim. Então encorajava os portugueses pobres a emigrar para o Brasil, descrito como terra fértil, repleta de oportunidades de prosperidade, tá bom? Argumento das 3 letras, que eu falei também, era necessário chegar aqui, né, gente, e trazer ali para esse lugar como é que eu posso falar? Essa necessidade das 3 letras, né, gente, da fé, da lei, do rei também, reforçando esse discurso de colonizar, né, e também riquezas naturais. Então existiam esses argumentos aí para vir para o Brasil, beleza, galera? Certo? Existia uma missão, olha só, existia uma missão sagrada nessa parte aqui dos argumentos das 3 letras, no sentido de usufruir das riquezas naturais e incentivo à imigração, né, gente? Como se de fato aqui não existisse nenhum dono. Como se de fato aqui não existisse ninguém que já morasse aqui, que já cuidasse daqui, e esse lugar só tá bem cuidado desse jeito por causa da cultura desse povo, né? Inclusive, na verdade, galera, esses grandes estudos aí que hoje são conduzidos pela USP e por outras universidades do país constatam que o Brasil, esses povos que aqui estavam já tinham muito mais tecnologia e muito mais avanços do que a gente pensa, tá bom? E avançando aí, galera, depois a gente teve aqui, ó, literatura jesuítica, né, gente? A fé, o teatro, o serviço da catequese. E sim, gente, foram escritas muitas, até gramática, galera, foi escrita com a linguagem, com o idioma dos indígenas, com o objetivo de fato ali, como é que eu posso dizer,
conseguir atingi-los com mais facilidade. Então, teatro também era trazido, certo? Para que as pessoas conseguissem entender. Então, olha lá, galera. Segunda metade do século XVI. Com a chegada dos padres jesuítas ao Brasil, a produção literária ganhou uma vertente fortemente pedagógica e religiosa, ó, certo? Textos com forte influência da cultura medieval, poesia em redondilhas e autos teatrais, poesias e teatros como ferramentas de evangelização dos indígenas, inspirado no modelo dramaturgo do português Gil Vicente, tá? Vai lembrar que Gil Vicente foi o cara lá do humanismo, certo? A gente está falando ali mais ou menos do ano de 1400, que foi o pai do teatro português, né, gente? Ele escreveu muitos autos. Autos, galera, são textos que são escritos para serem interpretados, tá bom? E aí, por que teatro? Gente, porque era o meio mais eficaz para se comunicar a mensagem cristã aos povos que não falavam português. Então, as encenações que misturavam elementos da cultura europeia e indígena tornavam a catequese mais acessível e impactante ao público-alvo ali, que eram de fato os indígenas, tá bom? Depois a gente vai falar de outra figura aí, né, gente? Também muito forte, que é o José de Anchieta, né, que é a origem e chegada ao Brasil. Olha lá, galera. Nasce nas Ilhas Canárias em 1534 e chegou ao Brasil em 1553. Fundou o colégio que deu origem à cidade de São Paulo, né, gente? Então é linguista e gramático, olha lá. Escreveu a primeira gramática do Tupi-Guarani, que eu acabei de falar para vocês, né? Uma cartilha para o ensino da língua indígena, instrumentos essenciais da catequese. Depois, ó, poeta e dramaturgo, produziu poesias e autos teatrais no estilo medieval, com um embate simbólico entre anjo e diabo e o bem contra o mal, tá bom? E depois a gente tem aqui, ó, fusão de culturas, tá, galera? Então ele trouxe ali, ele tinha, gente, o objetivo então de trazer esse olhar mais cultural mesmo, como estratégia para atingir mais os indígenas e conseguir catequizar e ensinar melhor, certo? O que era a proposta deles, tá bom, gente? E aí depois a gente tem aqui, ó, a herança do quinhentismo na literatura brasileira. Galera, se a gente teve o surgimento desse nacionalismo, né, gente, dessa exaltação, desse ufanismo, digamos assim, né, aquela exaltação exagerada, com muitos superlativos do que viria a ser o nosso país, certo? Isso ficou plantado como uma semente ideológica na nossa literatura e depois começou a ganhar força, tá, galera? Com o passar dos anos, tá bom? Então, isso ainda é muito forte na literatura, ainda ficou e se perdurou como legado. Por exemplo, como o romantismo aqui, ó. Que a gente sabe que a gente, mais pra frente, quando vocês estudarem romantismo, vocês vão perceber que uma das características fortes dessa escola literária é justamente aí o nacionalismo, certo? E o indianismo, tá, gente? Beleza? Então, olha lá, romantismo, José de Alencar. Alencar usou os cronistas quinhentistas como fonte primária para seus romances indianistas. O Guarani, de 1857, Iracema, 1865, o Birajara, 1874. A exaltação da terra e do índio vem diretamente da literatura informativa. Modernismo, Murilo Mendes, a história do Brasil. Murilo Mendes revisitou a Carta de Caminha com ironia e crítica ao colonialismo, ressignificando o olhar europeu sobre a Terra com os olhos do século XX, tá, galera? Então a gente tem aqui, ó, a Carta de Caminha, tá falando de quem? Do Pero Vaz de Caminha, tá bom, gente? Próxima aula, a gente vai falar um pouco mais só sobre isso aí. Por enquanto, nós estamos falando só do movimento aí do quinhentismo, tá bom? Então, galera, o que a gente tem para guardar sobre o movimento? Gente, foi um movimento que foi de 1500, né, com a chegada dos portugueses, até 1601. Vai lembrar que aqui, a partir de 1601 surge o próximo movimento literário, que foi o Barroco, tá bom? Quem escreve? Europeus, tá, gente? Não eram brasileiros que escreviam. Viajantes, cronistas, padres, jesuítas. Nunca os indígenas como sujeitos, tá? Sobre o que? A terra, os povos, a fé, sempre o olhar do colonizador. Duas vertentes, informativa e jesuítica, tá? Legado, base para a construção da identidade nacional através daqueles superlativos que nós vimos ali, certo? Então, ó, lembre-se, o quinhentismo é literatura feita no Brasil, mas ainda não é uma literatura brasileira. Esse salto acontecerá com o romantismo, tá bom, queridões? Vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula, muito tranquilinha, muito fácil, muito sossegada. A aula que vem a gente entra aí nas obras, a gente vai analisar a Carta de Pero Vaz de Caminha e outros elementos, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e um forte abraço, galera, até mais!